Vamos então à parte número 3 do documentário O Grande Segredo dos Ocultistas Revelado, né? Para iniciar essa parte 3, eu queria apresentar aqui algumas das bibliografias que serviram de sustentáculo para poder desenvolver essa série de vídeos. Então, assim, a primeira coisa, acho que para a gente compreender isso que se denominamos como mistérios, né? Ou seja, o grande mistério oculto por detrás das ordens de iniciação à magia, das ordens ocultas, os cabalistas, os hermetistas, né? Qual o grande segredo por detrás disso tudo? A gente vai chegar lá e eu já estou ligado na coisa, mas temos que desenvolver aos poucos o assunto, porque senão não há como compreender qual a conclusão que eles tiraram disso tudo, né? O meu julgamento em relação a isso, se o estudo desses assuntos, se essa investigação é profana ou se realmente está de acordo com uma coisa boa, não sei, eu não vou julgar aqui, né? Eu estou apenas expondo o assunto, né? Como se fosse um hábito de futebol. Eu não vou torcer nem para um lado nem para o outro. Eu vou apenas colocar na mesa o assunto e cada um, porque, não sei, temos cristãos assistindo, temos católicos, evangélicos, temos não cristãos, temos ateus, temos agnósticos, temos uma série de pessoas assistindo o vídeo agora. Então, cada pessoa tire a sua própria conclusão do que será apresentado, né? Eu vou tentar ser o mais imparcial possível na apresentação desses conteúdos, até porque eu também não tenho uma conclusão final sobre o assunto. Eu não consegui ainda conciliar todos esses temas na minha cabeça, inclusive o cristianismo nessa história toda, tentar entender essa história. Eu também estou confuso ainda para dar uma opinião final sobre o assunto. Então eu mesmo não vou opinar, eu vou só colocar na mesa esse universo para a gente poder cada um tirar suas próprias conclusões. Para poder estudar o ocultismo, ou a história do ocultismo, né, que é o que nós vamos fazer aqui. Nós não vamos estudar ocultismo, na verdade, nessa série. A gente não vai praticar. Aqui vem uma primeira diferença, tá? A gente tem que ter claro isso. Por exemplo, quando você está estudando, fazendo uma pesquisa histórica, por exemplo, estudando os livros do primeiro século da era cristã, como o Corpus Hermeticum, por exemplo, ou quando você está estudando grimórios medievais, ou quando você está estudando livros modernos como o Isis sem Véu, de Helena Blavatsky, ou os livros de Eliphas Levi, por exemplo, ou quando você está lendo livros de ocultistas renascentistas, né, que escreveram obras, você não está praticando o ocultismo, você está estudando a história do ocultismo. Inclusive esses indivíduos como Blavatsky, Eliphas Levi, dentre outros ocultistas conhecidos, eles não são de fato ocultistas, eles são, na verdade, mais historiadores do ocultismo do que propriamente ocultistas. Claro que Eliphas Levi era um cabalista de alto nível, ele era um ocultista sim, porque ele praticava o ocultismo. Ele ia lá, pegava um papel em branco e fazia os estudos cabalísticos, né, da ordenação dos números, que é os 22 números, as 22 letras e números da Cabala, né, os 22 números, são 22 números da Cabala, onde são feitos todos os estudos esotéricos em cima daquilo. Isso daí é praticar o ocultismo. Quando você está praticando a coisa, é uma história. Outra é fazendo um estudo desse desenvolvimento, né? Blavatsky, por exemplo, e Eliphas Levi, eles eram ocultistas porque praticavam a coisa, né? A Helena Blavatsky participava de sessões de espiritismo com as mesas girantes, né? Fenômenos paranormais. Ela praticava isso. Então ali está Blavatsky praticando o hermetismo, quer dizer, praticando essa arte do oculto, né? do hermético.
E Eliphas Levi, quando está, por exemplo, lá fazendo um estudo de Cabala, né, fazendo uma previsão, uma premonição da vida de alguém, alguma coisa assim, ele está praticando a arte da coisa. Agora, quando você tem Eliphas Levi escrevendo, discorrendo sobre o assunto, ou Blavatsky discorrendo sobre o assunto, é a parte historiadora desses indivíduos, que praticavam o ocultismo, no entanto, também o estudavam no seu desenvolvimento histórico. Então, eles eram ocultistas e historiadores da coisa. No meu caso, eu não sou ocultista, eu sou só historiador da coisa. Que nem tão historiador assim, né? Eu consegui reunir alguns livros, algumas bibliografias, para poder tentar desenvolver esse assunto da melhor forma possível, mas eu também não sou um aficionado a minha vida inteira estudando a história do ocultismo, né? Eu estudo vários outros assuntos também. Então, acho que para começar, para fazer um estudo preliminar sobre essa temática toda, você tem que ter alguns livros, por exemplo, de iniciação à história da filosofia, né? Acho que são livros básicos, esse aqui, por exemplo, da série dos Pensadores. Alguns manuais, né? Temos esse daqui também, muito interessante. São algumas das bibliografias que eu utilizei para ter uma noção geral da história da filosofia. Tem este daqui também. Porque, na verdade, a história da filosofia é uma coisa que eu já sei bem, porque eu sou formado nessa área, né? Então a gente já conhece bem a história da filosofia, mas esses manuais são muito interessantes. E é fundamental também, principalmente aqui, os pré-socráticos. Não há como entender os mistérios, não há como entender o pensamento e o desenvolvimento disso que se chama conhecimento hermético, mistérios. Não há como sem você compreender quem foram os pré-socráticos. Tem que ter plena noção de quem foi Pitágoras, de quem foi Parmênides, Anaximandro, Tales de Mileto. Você não vai conseguir compreender o final da coisa se você não tiver um mínimo conhecimento sobre as teses filosóficas dos pré-socráticos. Os pré-socráticos, na verdade, eram alquimistas, eram hermetistas, eram conhecedores e portadores disso que se chama conhecimento hermético. O principal deles, assim, o centro da coisa lá mesmo na Grécia, podemos colocar na figura de Pitágoras. Pitágoras, ele é referenciado por Eliphas Levi, por Blavatsky e por todos os grandes ocultistas modernos. Todos eles fazem a referência em um momento ou outro a Pitágoras. Pitágoras, o que se diz, foi iniciado no conhecimento hermético no Egito e vem para a Grécia, onde ele monta a escola dos pitagóricos, que era basicamente uma ordem de iniciação ao oculto. Isso é conhecido na história de Pitágoras, né? Que ele era um matemático que estudava a ordem do universo, né? Estudava o tema que os ocultistas estudam, que é a totalidade do universo e Deus, né? O que seria isso, o que é o Criador, o que é a criação, o que é o todo desta história. Ele era um alquimista, um matemático, um filósofo, iniciado na ordem dos mistérios e que criou até a escola dos pitagóricos, que basicamente era uma escola de iniciação aos segredos herméticos. Inclusive Platão é quem vai... Cadê? Tá aqui, ó. Platão tem esses dois livros aqui que também são interessantes para o nosso estudo, Sócrates e Platão. Platão, ele bebeu muito das águas de Pitágoras, foi iniciado também na ordem dos mistérios egípcios, na ordem hermética, tanto que Platão desenvolve o que a gente chama de sólidos platônicos, né, o estudo da geometria. É no estudo da geometria, é no estudo dos mistérios herméticos que Platão desenvolve a sua famosa teoria, a teoria das ideias, a teoria do mundo perfeito, né? A teoria das formas perfeitas ou das ideias, simbolizado no mito da caverna. Isso daí é uma coisa que, se você estiver assistindo esse vídeo, você já tem que conhecer, né? Tem que ter dado já uma pesquisada no mito da caverna e na teoria de Platão sobre o mundo perfeito das ideias. Isso é uma coisa básica para quem vai estudar essa história toda. Eu vou já aproveitar para introduzir esse assunto, porque eu vou mostrando a biografia para vocês e a gente vai trabalhando os assuntos conforme vai vindo na minha cabeça. Isso aqui é importante, a teoria do Platão, porque lendo esses dias o
o Corpus Hermeticum, que é a principal obra do hermetismo, né? Atribui-se ao próprio Hermes, uma obra escrita no primeiro século da era cristã. Lendo o Corpus Hermeticum, eu não tem como não ver, né? Qualquer pessoa que lê o livro vai observar toda a filosofia platônica neste livro, nesta obra hermética. Basicamente, o platonismo é hermetismo é platonismo, eu não sei quem veio antes, acho que o hermetismo é mais antigo, porque o próprio Platão não criou nada. Ele comprou emprestado isso daí do Egito e complementou e desenvolveu a teoria dele, que é basicamente o sustentáculo para muito da lógica interna dos mistérios. Né? Quando você lê o Corpus Hermético, você vê que o tempo todo se fala no mundo perfeito, imutável, que é esse universo invisível, imutável, perfeito, eterno, que subjaz a materialidade, que está por cima, por detrás do universo físico, né? Platão chamava esse de mundo inteligível, é um universo que só pode ser conhecido através do intelecto, e o mundo sensível. O mundo sensível é o mundo que nos rodeia, feito de matéria, né? Um mundo onde as coisas nascem, se desenvolvem e morrem, esse ciclo muito estudado pelos hermetistas, né? O ciclo de desenvolvimento da natureza. É a cobra mordendo o próprio rabo, né? Um ciclo eterno de morte, desenvolvimento, quer dizer, de nascimento, desenvolvimento e morte, nascimento, desenvolvimento e morte. Todas as coisas passam por esse processo, né? O que é conhecido também como transmutação. Os hermetistas falam muito na transmutação dos metais, no caso, né? A obra deles era transformar uma propriedade em outra, um metal em outro, mas a própria palavra transmutação serve para assuntos gerais, né? Os hermetistas eles trabalham muito com essa ideia da diferença entre os opostos. Então o quente se transmuta no frio, né? O gasoso se transmuta no sólido. Existem os processos de transmutação onde um oposto se transmuta no seu outro oposto, né? E dessa forma nós temos o movimento circular. Todo esse estudo alquímico, né? Da parte dos hermetistas. É o mundo sensível sujeito às leis da transmutação. Heráclito, aí a gente entra nos pré-socráticos. Heráclito as teorias de Heráclito, novamente não sei se elas vieram do hermetismo ou o hermetismo veio delas, mas normalmente o conhecimento chamado hermético parece que ele vem de eras anteriores à própria Grécia e ao próprio Egito, né? Um conhecimento intrínseco à própria condição humana. Então, o Heráclito é muito citado no Corpus Hermeticum, essa questão da transmutação eterna, né, das coisas. O mundo está toda hora em transformação, tudo flui, nada é permanente, que é a máxima de Heráclito, o grande pré-socrático. Tudo está em movimento, tudo flui, panta rei, ele falava, né, o tudo flui. O princípio da transmutação das coisas. A natureza está o tempo todo em transmutação, a natureza não é perfeita, ela é material, essa matéria está sujeita à corrupção e à transformação, e a matéria também tem a condição de geração, né? De gerar novos indivíduos. Sempre um indivíduo vem de um indivíduo anterior. Todo ser que existe veio de um ser anterior, que veio de um ser. Da onde é que veio a árvore? Da semente. Da onde é que veio a semente de outra árvore? Da semente. Da onde é que eu vim? Da minha mãe. Da onde é que minha mãe veio? Da minha avó. Todo ser que você puder apontar, ele veio de um ser anterior. Inclusive os seres inanimados, essa caneta, ela é produto do plástico que veio do petróleo, o petróleo veio de uma planta, a planta veio... Você nunca consegue chegar no final, porque todo o universo sensível, como dizia Platão, esse universo que nos rodeia, sujeito à transmutação, ele funciona dessa forma. Você sempre tem um ser vindo de um ser anterior e vindo de um outro ser anterior. E o nome disso é causa e efeito, ou corrente causal, tanto usada na filosofia e tanto usada na arte hermética também, no conhecimento hermético. A corrente causal é de suma importância para os hermetistas e para os estudiosos dessa coisa toda. O universo ele é uma corrente causal. Causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito, numa corrente infinda, onde os seres geram outros seres, e dessa forma nós temos a multiplicidade no universo. A questão
principal aqui, agora eu vou introduzir o assunto, é quando nós chegamos na causa primeira, de Aristóteles. Aristóteles que todo esse estudo dos pré-socráticos sobre a arqué, era isso que buscavam encontrar os pré-socráticos. Todo mundo que já estudou filosofia grega pré-socrática sabe, eles buscavam a arqué, o princípio, a origem, o fundamento, aquela única substância que originou a todas as coisas, que para os ocultistas vai ser chamado de luz astral, fluido universal, fluido cósmico, ou também mais já puxando para filosofia, ocultismo moderno, e já entrando na ciência, a gente tem o éter. O éter, esse fluido, ele é o que todos os ocultistas e filósofos e magos e historiadores dos mistérios falam, né? Que é a luz astral. Eliphas Levi, principalmente, ele fala na luz astral. No mesmerismo que a gente vai estudar isso depois, tá? O mesmerismo é uma das fontes finais dessa história toda, que desembocou na hipnose, né? Mas chamava-se mesmerismo, magnetismo animal. O fluido biológico, eletromagnético, tanto falado pelos mesmeristas, né? O fluido universal. Para os pré-socráticos era chamado de arqué, que significa origem, fundamento, princípio. A busca deles era a busca pelo princípio de todas as coisas, que vai se desenvolver. Eu estava falando sobre Platão, já estou em Aristóteles, né? Depois eu volto ali no Platão, que para Aristóteles é a causa primeira. É esse fundamento de todas as coisas, o princípio do próprio universo, aquilo que gerou a tudo. Para Aristóteles chama-se causa primeira, porque não foi gerado por nada. Essa noção aristotélica, que pelo visto eu já nem sei mais se é de Aristóteles, ela é repetida e repetida muito no Corpus Hermético e nos livros herméticos. O Caibalion também, que a gente vai falar sobre ele depois, e os livros do Eliphas Levi, que o último que eu li foi qual? Que é A Chave dos Grandes Mistérios. Ou seja, todos esses livros fazem a referência o tempo todo a isso que conhecemos em Aristóteles como a causa primeira, que é Deus, o demiurgo, a fonte primordial de todas as coisas, o criador de tudo o que há. Para o Aristóteles e para os hermetistas também, a causa primeira, ela é justamente o nome diz, causa primeira, primeiro motor. É aquilo que move a tudo, mas não foi movido por nada. É aquilo que causou a tudo, mas não foi causado por nada. Não pode haver uma causa para Deus. Porque se houver uma causa para Deus, tem que haver uma causa para a causa de Deus. E se houver uma causa para a causa de Deus, tem que haver uma causa para a causa da causa de Deus. E assim ad infinitum. E os filósofos e os hermetistas todos chegaram à conclusão de que não há como você ficar retroagindo infinitamente, criando um ser atrás do outro, porque você não vai chegar a conclusão alguma a partir disso. Você tem que postular uma causa primeira. Ou seja, a ideia de que há um ser engendrado, incriado, ou seja, ele não foi criado, ele não foi gerado, tá? Deus não nasceu, Deus não tem um começo. Porque se houver um começo para Deus, tem que haver um antes de Deus. E como Deus é a totalidade, não pode haver um antes dele. Porque ele preenche todos os tempos, todos os espaços, está em todos os lugares e gerou a tudo de si próprio. Essa é a ideia toda da coisa. Ou seja, Deus não pode haver uma causa para ele próprio. Ele causou a tudo. Tudo está em movimento aí entre as leis da física, que basicamente essa história de ocultismo e filosofia, que já é uma coisa só, vai desembocar na ciência, e o resultado final dessa história toda aqui vocês não vão acreditar. É um negócio inacreditável. Até eu tô meio pasmo com tudo depois de ler todos esses livros. E depois de ler também o Corpus Hermético e os Segredos dos Grandes Mistérios, a Chave dos Grandes Mistérios do Eliphas Levi, eu comecei a me dar conta de coisas inacreditáveis. O incrível disso tudo é que em nenhum momento, tanto o Corpus Hermético quanto o livro de Eliphas Levi, eles
contradisseram algo em relação aos princípios bíblicos ou cristãos. Isso que eu fiquei impressionado lendo A Chave dos Grandes Mistérios, de Eliphas Levi. Ele exalta Cristo, ele louva a Deus e a Jesus o tempo todo no livro. Eu fiquei tentando achar momentos em que Eliphas Levi poderia estar blasfemando ou criando alguma heresia dentro dos pensamentos dele, e não cheguei a encontrar nenhum momento em que ele de fato levantou alguma heresia contra alguns dos preceitos bíblicos ou cristãos. Isso é uma coisa muito intrigante até, mas a gente vê isso depois. Eu não vou, como eu falei, dizer se o ocultismo é mau ou o ocultismo é bom, se é contra o cristianismo ou não é, em que ponto que a coisa se torna herética, né? Tem um ponto que a coisa vira herética, mas não é uma coisa, não é uma bola só. Parece que esse estudo do hermético não é uma bola só. Existem vertentes, existem grupos que trabalham realmente com coisas que são heréticas. Mas a princípio ali Eliphas Levi não consegui notar muito acentuadamente. Em alguns momentos, de fato, ele levantou ali algumas teses de leve contrariando alguns dos preceitos cristãos, mas no geral ele reproduz e faz alegações de cunho cristão na obra dele. É muito interessante isso. Mas onde é que eu estava? Eu estava falando sobre a causa primeira e Platão anteriormente. Bom, isso foi só uma pincelada, né? Essa essência de Deus, ou seja, que não foi criado por nada, mas criou a tudo. Move todos os seres, mas não é movido por nenhum ser anterior, porque ele é o ser final. Deus é a última e primeira grande entidade, que não é nenhuma entidade, mas que todas as entidades estão contidas nele, né? Então, essa ideia filosófica de Deus, que os pré-socráticos chamam de arqué, o princípio gerador de todas as coisas, por exemplo, Anaximandro, na busca dele, ele era discípulo de Tales. Anaximandro, ao contrário de Tales, que achava que a origem de todas as coisas, a arqué, era a água, Anaximandro, discípulo de Tales, achava que a origem de todas as coisas era o apeiron, que, segundo a definição de Anaximandro, o apeiron seria o indefinido, aquilo que não pode ser dito o que ele é. Porque quando você o diz, você já o fez algo. E nenhuma das coisas particulares pode ser Deus, pode ser o apeiron. O apeiron ele é indefinido, ele é inalcançável, ele é insurgido. Também ele chamava de insurgido, ou seja, existe, porém não surgiu. Sempre foi, é eterno. O apeiron de Anaximandro ele é eterno, sem forma, sem peso. Todas as coisas vieram dele, mas ele não veio de nenhuma das coisas. O apeiron ele não pode ser dito o que é, porque se você diz apeiron é fogo, o apeiron, que é a essência de todas as coisas, né? Arqué, Deus, ele é feito de fogo, ele é feito de ar, ele é feito de terra. Você não pode dizer o que ele é, você não pode dar categorias a ele, porque quando você diz ele é água, a água não é Deus, a água foi criada por Deus. Ele é feito de terra, não, a terra veio de Deus, mas ele próprio não é feito de terra. Todas as coisas vieram dele, mas ele próprio não veio de nenhuma outra coisa. Então você não pode dizer o que ele é. É o conceito de Anaximandro sobre Deus, é o mesmo de Pitágoras, é o mesmo de Platão, é o mesmo dos ocultistas. É essa entidade, ela não é pura energia, né? Então não é aquele panteísmo ferrenho que diz que Deus é uma energia que gerou a tudo. Para os hermetistas, como a gente pode ver na chave dos grandes mistérios de Eliphas Levi, Deus, Eliphas Levi, esse ponto ele está de acordo com a doutrina cristã, né? Que é um Deus pessoal, que é um Deus... Eliphas Levi também acredita que ele seja um Deus dotado do intelecto, dotado da consciência, e não é uma pura energia, mas é uma consciência capaz de criar através da sua própria vontade, criar o universo, gerar toda a criação através da sua própria vontade, né? Deus, segundo toda essa galera pré-socrática, ocultista e da filosofia, Deus para eles não veio de uma criatura anterior. Ele é o único ser que é e que veio de si próprio. Ele se autogerou de si mesmo.
basicamente sempre existiu, né? Não há um momento de geração, mas se a gente for supor um momento de geração para Deus, da onde ele veio de si próprio, porque é completo em si mesmo, é a totalidade única de tudo. E gerou através de si mesmo a criação, o universo todo. Bom, esses são conceitos iniciais. Quando a gente continuar nas próximas partes, estudando esses assuntos, eu vou colocar trechos dos livros do Corpus Hermeticum, do Caibalion, de Eliphas Levi, algumas partes de Helena Blavatsky, onde a gente vai ver eles próprios criando essas definições que são definições que fazem parte, pelo que eu estou entendendo, não só dos estudos herméticos, mas de toda a filosofia grega e alguns postulados da própria filosofia medieval, porque quando você vai ver, por exemplo, deixa eu ver aqui, Santo Anselmo, quando você vai ver Santo Anselmo ou Tomás de Aquino, que fazem definições de Deus, né, elaboraram aqui conceitos para Deus, você vai ver que o conceito de Deus em Santo Anselmo e o conceito de Deus em Tomás de Aquino, que são filósofos medievais, não escapa deste mesmo conceito de Deus desenvolvido pelos pré-socráticos e pelo hermetismo egípcio. A ideia de que Deus é a causa primeira, que gerou a tudo, mas não foi gerado por nada, o motor imóvel, que move todos os seres, mas ele próprio não é movido por nada, que de si próprio veio a existência e a partir de si mesmo gerou toda a criação e deu o intelecto ao homem, tal. Isso tudo vai ser visto depois. Parece que o próprio conceito desenvolvido pelos filósofos medievais não escapa ao conceito criado pelos hermetistas e pelos filósofos pré-socráticos e também por Platão e Aristóteles. Então, nada escapa dessa história toda. Isso que é o complicado, porque é um conhecimento que não... afinal de contas, ainda bem que eu fiz filosofia, porque eu vou te falar a grande realidade. Não existe muita diferença entre a filosofia pré-socrática ou a filosofia grega com os mistérios egípcios. O conhecimento hermético, quando você vai ler Corpus Hermeticum, que é atribuído a Hermes Trismegisto, foi escrito no primeiro século da era cristã, ele contém ali toda a filosofia grega. Não escapa um. É pitagorismo, é Anaximandro, é Parmênides, é Tales de Mileto com a água, é Platão, Aristóteles, principalmente Platão. Platão, pelo visto, ele foi um dos maiores hermetistas da Grécia. A gente chama ele de filósofo, ninguém fala nisso, né? Mas eu não vejo diferença entre um cabalista hermetista e Platão. É a mesma coisa. A gente vai falar depois sobre o demiurgo de Platão e como que ele acreditava que o dodecaedro foi a forma geométrica utilizada por Deus para confeccionar o universo, né? Daí vem a ideia de arquiteto, o arquiteto do universo, que vai ser depois utilizado pela maçonaria, o conceito do arquiteto da maçonaria, o conceito de Deus para o hermetismo, o conceito de Deus para a filosofia grega e o conceito de Deus para as escolas patrísticas e escolástica é o mesmo conceito. Isso que está me deixando meio assustado. E, como eu falei, sem julgamentos. No final a gente vai ver onde é que isso tudo vai desembocar. Agora, uma coisa é certa. Os hermetistas, tanto Eliphas quanto Blavatsky, quanto todos os outros, eles são teístas fervorosos. Todos eles acreditam muito em Deus. Se o Deus que eles acreditam é o Pai de Jesus Cristo, é o que a gente vai ver no final, eu não sei ainda. Mas o grande mal, pelo que eu vejo, que tantos cristãos quanto hermetistas veem um grande mal chamado ateísmo. Nem os cristãos admitem o ateísmo, nem os hermetistas, o pessoal das escolas de mistérios aí dessa história toda que eu estou falando para vocês, eles não admitem o ateísmo. O ateísmo realmente é uma abominação, é uma incoerência existencial tanto para cristão quanto para hermetistas. Bom, só para terminar aqui a biografia que eu estava mostrando para vocês, tem este livro que eu estava dando uma lida muito interessante, Deus, a Liberdade e o Mal, de Alvin Plantinga, filósofo vivo atual, né? Ele é contemporâneo, inacreditável, teólogo e filósofo cristão de alto nível. Um pouquinho sobre a história dos judeus, né? A história do judaísmo é importante, senão não tem como entender esses assuntos.
Eu tenho aqui também alguns livros na área da magia, né, para a gente entender esse universo. Farmaqueia é um livro escrito por uma pastora inglesa, acho que é a Farrell. Muito interessante, Farmaqueia, sobre o estudo da medicina e as origens ocultas da medicina. É um livro cristão falando sobre magia. Esse aqui é um livro chamado As Deusas, as Bruxas e a Igreja, que é um livro que não é cristão, é feito por uma esotérica, então é um livro feito por alguém que pratica magia. Esse aqui é muito importante, um livro que hoje em dia é difícil de encontrar, A Geometria Sagrada, um livro extremamente interessante sobre a geometria sagrada, que é o fundamento básico de toda a arte hermética, né? E também, claro, temos que ter alguns livros. Esse aqui é um livro muito interessante sobre a Bíblia e questões históricas, né, culturais, muito interessante. E é óbvio que não há como fazer um estudo completo sobre, inclusive acho que até os ocultistas diriam que é impossível você fazer um estudo sobre a história do desenvolvimento hermético sem você ter a Bíblia, que basicamente os hermetistas falam o tempo todo na Bíblia, usam versículos bíblicos o tempo todo para fazer referência às suas ideias. Não há como fazer um estudo completo da coisa, do todo, sem a Bíblia. Também utilizamos para nossa bibliografia alguns estudos sobre a maçonaria. E livros que eu não tenho em mãos aqui, mas já foram lidos por mim, que é o Cabailion, o Dogma Ritual de Alta Magia, a Chave dos Grandes Mistérios, de Eliphas Levi, o Dogma Ritual de Alta Magia e a Chave dos Grandes Mistérios de Eliphas Levi, o Isis Sem Véu de Blavatsky e a Doutrina Secreta de Blavatsky. São livros que não há como compreender como pensam essas pessoas sem ler estes livros. Eu apresentei algumas bibliografias, ao mesmo tempo que introduzi alguns dos assuntos que serão explorados com mais detalhe nos próximos vídeos. Fiquem atentos às próximas publicações. Um abraço a todos e fiquem com Deus.